Bom, hoje vamos estar vendo então o, o erro em regime permanente, tá? Dos sistemas de controle discreto, tá? Eu fiz um vídeo sobre o erro de regime permanente em sistemas contínuos ali, que está bem explicado ali, as questões ali das constantes de erro ali. Então seria bom que assistissem aquele vídeo antes de assistir esse, tá? Porque lá tá bem explicado ali a questão do erro, tá? E é bem parecido aqui com o que a gente vai ter no sistemas digitais, tá? Então, considere o sistema de controle contínuo que apresenta a seguinte função de transferência, tá? Eu tenho o numerador aqui com os zeros da função, tá? E aqui o denominador com os polos da função, né? Isso aqui no plano S, tá? Porque o conceito é o mesmo, tá? Do erro de regime permanente. E um polo na origem com multiplicidade n, tá? Então o termo S na n no denominador representa um polo de multiplicidade n na origem. A caracterização do tipo do sistema de acordo com o número de integradores, tá? Ou polo, um integrador é a mesma coisa que um polo. Na função de malha aberta ali do teu sistema, ela é realizada da seguinte forma, tá? Então, se o n for igual a zero, seria S na zero seria 1, né? Então o teu sistema seria tipo zero. Se for n igual a 1, tipo 1, n igual a 2, tipo 2, n igual a n, né? Tipo n, enfim. Esse conceito ali, ele pode também ser estendido aqui para o domínio contínuo, né? Então o integrador aqui do, no modelo discretizado, ele é esse cara aqui, tá? Com multiplicidade n. E aqui é a função de laço, né? Ou de malha aberta. Uh, então a gente vai analisar para um sistema digital desse padrão aqui, tá? Porque a posição do amostrador na malha ela influenciará diretamente na função resultante, tá? Então sendo, portanto, difícil obter qualquer conclusão geral sobre o erro. Então, nesse caso específico, tá, de tudo que a gente vai deduzir, será considerado o amostrador na posição inicial, tá? Aliás, na posição do sinal de erro. Aqui está o amostrador aqui. Então aqui eu tenho o hold de ordem 0 e aqui eu tenho o G1, tá? Eu vou chamar esse bloco aqui, os dois ali que estão se multiplicando no plano S, eu vou chamar eles só de G, tá? Então o que tem G aqui é a multiplicação dos dois. Se eu fizer a função de transferência do erro, tá? Não mais da saída pela entrada, mas do erro pela entrada, eu vou estar obtendo esse cara aqui. E o teorema do valor final ele é convenientemente aplicado aqui, justamente porque eu quero medir o valor final do erro, né? O erro em regime permanente. Então, eu vou estar utilizando ele aqui, essa é a definição dele no plano Z, tá, do teorema do valor final. É 1 menos n a menos 1 vezes o sinal de valor de regime que tu quer testar, que no caso aqui, nesse sistema aqui, eu quero o erro, então está aqui o E, tá? Então aqui eu vou substituir o E por esse cara aqui, né, vou obter isso daqui. E vamos ver agora para todas as entradas, tá? Em rampa, degrau e parábola, tá? Se eu tiver uma entrada em degrau, né, o meu R de Z do meu degrau é isso daqui, tá? No plano S equivale a 1 sobre S, no plano Z, Z sobre Z menos 1. Ou então, se eu multiplicar por Z na menos 1 em cima e embaixo, eu vou estar obtendo esse cara aqui, tá? Que também é um degrau. Então, os dois são válidos para utilizar aqui no teste. Eles são equivalentes. Então, esse 1 menos Z na menos 1 é da definição, dá esse cara aqui. E o R de Z é esse cara aqui, tá? Eu utilizei esse aqui de cima, aqui, poderia usar esse também, mas para mim conseguir cortar direto, tá? Como na definição está em termos de Z na menos 1, eu estou utilizando esse aqui, daí eu consigo cortar direto, vai me sobrar isso daqui, tá? Assim como eu tinha falado lá no vídeo que eu tinha feito, lá de erro de regime permanente, lá, dos sistemas contínuos, é o mesmo conceito, eu vou ter a constante de erro de posição, né, Kp associada à entrada integral, e o Kp é o limite de G de Z com Z tendendo a 1, tá? Aqui. Então erro é igual a 1 sobre 1 mais Kp. Se o meu sistema G de Z for do tipo zero, ou seja, não tem nenhum integrador na origem, uh, não tem nenhum desses caras aqui, né, na origem, então eu vou ter um erro que vai ser constante, tá? O meu erro para entrada integral vai ser constante. Se o meu sistema for do tipo 1, por exemplo, tenho um polo na origem, que é esse daqui, tá? Novamente, é a mesma coisa, tá? Aqui eu tinha colocado como dessa forma, mas se eu multiplicar por z em cima e embaixo, tá? Eu vou obter esse cara aqui também, que é uma forma de expressar o integrador, tá? Aí, por exemplo, eu vou aplicar o teorema do valor final, tá? Que me diz que o z tem que ser igual a 1 aqui. E se z for igual a 1, eu vou ter 1 dividido por 1 menos 1, tá?
Ou seja, 1 dividido por zero, que 1 dividido por zero tende ao infinito, né? Aí 1 dividido por alguma coisa que tende a infinito tende a zero. Então o meu erro vai tender a zero, tá? Se for do tipo 1 ou maior, tá? Se for do tipo 2 aqui, eu teria z menos 1 ao quadrado, também tenderia a zero, né? Para entrada em rampa unitária agora, tá? Essa aqui é a rampa unitária, as duas formas de expressar ela em termos de z, em termos de z na menos 1. E aplicando agora o teorema do valor final, tá? Esse aqui é da definição lá. Eu vou cortar esse cara aqui com esse cara aqui de baixo, só que como ele está ao quadrado, né? Ele sobra um termo aqui desse cara aqui, né? E vou fazendo todo o tratamento matemático até chegar nesse cara aqui. E vou chamar o meu kv de z menos 1 vezes g de z. Logo o erro é 1 sobre kv, né? É sempre o contrário. Então, da mesma forma que era lá nos sistemas contínuos, aqui eu estou fazendo a mesma coisa. Se g de z for do tipo zero, então o meu erro vai tender ao infinito, tá? Porque eu não tenho nenhum integrador, né? Me sobrou isso daqui só. Se eu não tenho nenhum integrador, eu já posso substituir o z por 1 aqui direto. Vou ficar 1 menos 1 que é zero. Então vai ficar t dividido por zero, vai tender ao infinito, né? Então o erro tende ao infinito se o sistema for do tipo zero e a entrada for uma rampa unitária. Se o sistema for do tipo 1, né? Para entrada em rampa, eu vou ter um integrador. Eu vou poder cortar esse z menos 1 com esse z menos 1, tá? Vai me sobrar só esse z é 1, 1 vezes g de z vai ficar g de z, então o meu erro vai ser uma constante, né? Vai ser t sobre g de z. Se o meu sistema g de z for do tipo 2 ou maior, né? Agora dois integradores, dois polos na origem, eu vou cortar esse cara aqui com esse cara aqui, vai me sobrar isso, tá? Esse termo aqui vai ficar 1 sobre zero, que tende ao infinito, e t dividido por alguma coisa que tende ao infinito vai tender a zero, tá? Então o erro tende a zero. Se aqui fosse do tipo 3 também, ou maior, né? Aconteceria a mesma coisa aqui. E finalmente agora para a entrada em parábola, tá? Então, esse aqui é 1 menos n menos 1 da definição do valor final. Essa aqui é a entrada em parábola, tá? A transformada de z da entrada em parábola. E esse cara aqui, o restante ali da fórmula lá, que a gente viu, né? Do erro, né? Da função de malha aberta lá do erro, né? Então, aplicando aqui o teorema do valor final, vou cortar esse cara aqui com esse cara aqui embaixo. Como ele está ao cubo, sobra esse mesmo termo aqui ao quadrado. E fazendo o tratamento matemático, a gente chega nisso daqui, tá? Cortando esse 2 com esse 2 aqui, eu vou estar obtendo isso daqui para o Ka. O erro é o inverso do Ka, é 1 sobre Ka. E se o meu sistema ele for do tipo zero agora, tá? Não tem nenhum integrador na origem, não tem nenhum polo na origem, né? Fazendo o tratamento aqui, né? Elevando ao quadrado, eu vou obter isso daqui. E z na menos 1 aqui simplesmente eu troquei por 1 sobre z, tá? E z na menos 2, 1 sobre z ao quadrado, tá? É equivalente. Então, agora sim, eu posso substituir o z por 1 aqui. Se eu substituir por 1, eu vou ver que eu vou obter aqui 1 menos 2 mais 1. Isso aqui vai zerar tudo, né? Então, alguma coisa dividido por zero vai tender ao infinito. Se o meu sistema for do tipo 1, tá? Eu tenho, então, eu tenho um integrador, né? Um polo na origem. Eu vou cortar esse termo aqui com esse termo aqui. Mas vai me sobrar ainda 1 aqui em cima, né? Porque ele estava ao quadrado e aqui estava elevado na 1. Então, fazendo o tratamento matemático, substituindo esse cara aqui por 1 sobre z, né? E depois substituindo z por 1, eu vou chegar nisso aqui e o erro também é infinito. E se o meu sistema for do tipo 2, tá? Eu vou cortar aqui, vai sobrar só t ao quadrado sobre g de z, o meu erro vai ser constante. E se o meu sistema for do tipo 3 ou maior, tá? Eu vou cortar aqui ao cubo com aqui ao quadrado, vai sobrar ainda um termo aqui. Faço isso aqui ser 1 sobre z, né? Isso aqui dividido por 1 menos 1, g de z dividido por zero, tende ao infinito. T ao quadrado dividido por infinito vai tender a zero, né? Então o erro para sistemas tipo 3 ou maior, entrada em parábola, ele vai ser nulo, né? Bom, então na próxima aula a gente vai continuar ali com a parte de LGR, tá? Se essa parte aqui, esse conceito não ficou muito bem claro, eu peço então que assistam aquele vídeo que eu já fiz lá de erro de regime permanente lá no domínio de Laplace, porque o conceito é o mesmo, tá? E eu acho que lá eu expliquei um pouco melhor, né? Com mais detalhes. Então é isso daí, valeu.